E se eu lhe dissesse que a solução para a nossa crise de saúde moderna foi, na verdade, documentada há mais de 2000 anos? Enquanto atualmente gastamos bilhões em vários medicamentos e tratamentos médicos, as taxas de doenças cardíacas, diabetes e câncer continuam a subir de forma constante. Mas aqui está a verdade chocante. O Criador nos deixou um plano específico para a saúde perfeita, escondido à vista de todos nas páginas das Escrituras antigas. Antes de mergulharmos nessas revelações transformadoras, preciso que você reserve um momento para se concentrar nesta informação agora, porque o que você está prestes a descobrir pode adicionar anos significativos à sua vida e vida verdadeira aos seus anos. A comunidade de pessoas que buscam a saúde bíblica cresce a cada dia com indivíduos que estão escolhendo a sabedoria divina em vez de soluções químicas modernas. Junte-se a nós nesta jornada para recuperar a saúde que é seu direito de nascença inerente. Hoje, vamos descobrir cada alimento de cura mencionado na Bíblia que a ciência moderna confirmou agora que pode reverter doenças, reparar danos celulares e restaurar seu corpo ao seu design original. Estes não são apenas alimentos comuns, são remédios prescritos pelo médico supremo. E ao final deste vídeo, você saberá exatamente como montar um prato bíblico que transforma sua saúde de dentro para fora. Comecemos pelo fundamento da nutrição bíblica. Os grãos que alimentaram civilizações inteiras e sustentaram profetas em suas jornadas mais desafiadoras. No Salmo 147, versículo 14, lemos sobre o melhor do trigo. Em Ezequiel 4, versículo 9, o próprio Deus forneceu uma receita específica combinando trigo, cevada, feijão, lentilha, painço e trigo espelta para criar o pão de sobrevivência definitivo. Mas aqui está o que a maioria das pessoas ignora. O trigo mencionado nas Escrituras quase não se assemelha ao trigo geneticamente modificado e encharcado de pesticidas que enche as prateleiras dos supermercados hoje. O trigo antigo, também conhecido como trigo Einkorn ou Emmer, continha apenas 14 cromossomos em comparação com os 42 cromossomos encontrados no trigo hibridizado moderno. Isso importa porque o trigo moderno foi criado especificamente para aumentar o teor de glúten e o prazo de validade, não o valor nutricional ou a digestibilidade. O resultado é uma epidemia de sensibilidade ao glúten, inflamação e disfunção metabólica que nossos ancestrais nunca experimentaram. Quando você consome grãos ancestrais ou pão integral preparado adequadamente, você recebe nutrientes vivos, incluindo vitaminas do complexo B, magnésio, selênio e fibras, que trabalham juntos para estabilizar o açúcar no sangue, reduzir a inflamação e fornecer energia sustentada ao longo do dia. A diferença é tão profunda que estudos mostraram que pessoas que não toleram o trigo moderno frequentemente não têm problemas com variedades ancestrais. Não se trata de o glúten ser mau. Trata-se de retornar aos grãos em sua forma original e não corrompida. Quando você come o trigo como Deus o projetou, você está alimentando seu corpo com os carboidratos complexos necessários para a função cerebral ideal, as fibras necessárias para uma digestão saudável e os minerais essenciais para cada processo celular em seu corpo. A fórmula do pão de Ezequiel é particularmente fascinante porque combina 6 grãos e leguminosas diferentes em uma receita. Isso não foi aleatório. Cada ingrediente traz aminoácidos únicos para criar um perfil proteico completo que rivaliza com qualquer fonte animal. Quando o trigo e a cevada são combinados com feijão e lentilha, eles formam todos os 9 aminoácidos essenciais que seu corpo não consegue produzir por conta própria. Adicione o painço para magnésio e vitaminas B, depois o espelta para facilitar a digestibilidade, e você terá criado um superalimento que sustentou o profeta Ezequiel por 390 dias. A análise nutricional moderna confirmou o que Deus já sabia. Esta combinação fornece nutrição ideal para a sobrevivência e o florescimento humano. Agora vamos falar sobre a cevada, o grão que salvou Ruth da inanição no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 17. Embora o trigo receba a maior parte da atenção, a cevada pode ser, na verdade, o grão de cura superior.
A cevada contém um tipo especial de fibra solúvel chamada beta-glucano, que tem sido extensivamente estudada por sua capacidade de reduzir o colesterol, regular o açúcar no sangue e apoiar a saúde cardiovascular. Na verdade, ensaios clínicos demonstraram que consumir apenas 3 gramas de beta-glucano de cevada diariamente pode reduzir o colesterol LDL em até 10% em poucas semanas. Mas os benefícios são ainda mais profundos. A cevada é uma das fontes mais ricas em selênio, um mineral que funciona como um poderoso antioxidante e é crucial para a função tireoidiana. Também contém uma combinação única de antioxidantes chamados lignanas, que demonstraram proteger contra cânceres relacionados a hormônios. Quando as figuras bíblicas consumiam cevada, não estavam apenas enchendo o estômago, estavam fortalecendo seus corpos com compostos que preveniam ativamente doenças a nível molecular. A água de cevada, consumida em tempos antigos para problemas digestivos e saúde renal, está sendo redescoberta pela medicina moderna como uma poderosa bebida terapêutica para a saúde do trato urinário e redução da inflamação. E não podemos esquecer da semente de mostarda. Jesus usou esta pequena semente como uma metáfora para a fé em Mateus 13, versículo 31. Mas ele a escolheu por um motivo. As sementes de mostarda estão entre os alimentos anti-inflamatórios mais potentes que existem. Elas contêm compostos chamados glucosinolatos, que se convertem em isotiocianatos quando triturados ou mastigados. Esses isotiocianatos provaram reduzir a inflamação, combater células cancerígenas e proteger contra o estresse oxidativo. Uma semente de mostarda pode ser pequena, mas seu poder de cura é forte o suficiente para mover montanhas de inflamação em seu corpo. Passando dos grãos para as frutas, entramos no reino de alimentos tão poderosos que eram frequentemente usados como remédio em vez de simples nutrição. O figo ocupa um lugar especial na história da cura bíblica. Em 2 Reis 20, versículo 7, o profeta Isaías instrui o rei Ezequias a aplicar uma pasta de figos em sua úlcera mortal, e o rei se recupera completamente. Isso não era folclore, era uma intervenção médica divina que a ciência moderna validou agora. Os figos contêm uma enzima chamada ficina, que demonstrou ter propriedades anti-inflamatórias e de reparação de tecidos. Eles também são ricos em polifenóis, particularmente um tipo chamado benzaldeído, que possui atividade antitumoral. Quando aplicados topicamente, os figos podem drenar infecções e promover a cura. Quando consumidos, proporcionam efeitos laxantes naturais graças ao seu alto teor de fibras, apoiando a saúde digestiva e prevenindo o acúmulo de toxinas que leva a doenças crônicas. O figo é essencialmente uma farmácia envolta em uma deliciosa embalagem natural. Figos frescos fornecem energia instantânea de açúcares naturais, enquanto figos secos concentram esses compostos curativos ainda mais, tornando-os o lanche bíblico portátil perfeito. Mas se estamos falando de superalimentos, devemos discutir a romã mencionada em Deuteronômio 8, versículo 8. Como uma das 7 espécies que tornaram a terra prometida tão abundante, a romã é hoje reconhecida como uma das frutas mais terapêuticas da terra. Sua cor vermelha profunda vem de compostos poderosos chamados punicalágenas e antocianinas, antioxidantes, que são 3 vezes mais potentes do que os encontrados no chá verde ou no vinho tinto. Pesquisas clínicas demonstraram que beber apenas 240 ml de suco de romã diariamente pode reduzir a pressão arterial, diminuir a placa arterial, melhorar o fluxo sanguíneo e diminuir os marcadores de inflamação em todo o corpo. Em estudos envolvendo pacientes com doenças cardíacas, o consumo de romã, na verdade, reverteu a aterosclerose, o endurecimento das artérias, que mata mais pessoas do que qualquer outra condição. A romã não apenas previne doenças cardíacas, ela as reverte ativamente. Não admira que Deus a tenha incluído em sua lista de bênçãos da terra prometida. Até a membrana branca dentro das romãs contém compostos curativos adicionais, lembrando-nos de que Deus nada desperdiça em sua criação. Uvas e vinho representam outro elemento fascinante da nutrição bíblica. Em 1 Timóteo 5, versículo 23,
Paulo aconselha Timóteo a usar um pouco de vinho para seus problemas de estômago e doenças frequentes. Isso não era permissão para festas, era uma prescrição médica baseada nas propriedades curativas das uvas fermentadas. O composto-chave aqui é o resveratrol, um polifenol encontrado na casca da uva que ativa genes de longevidade, protege as células cerebrais, reduz a inflamação e apoia a saúde cardiovascular. Mas aqui está o detalhe crucial. O vinho mencionado nas Escrituras era muito diferente do vinho moderno. O vinho bíblico era frequentemente diluído com água e consumido para fins de saúde, não para embriaguez. O processo de fermentação também criava probióticos benéficos que apoiavam a saúde intestinal. Pesquisas modernas confirmaram que o consumo moderado de vinho tinto, particularmente variedades ricas em resveratrol, pode reduzir o risco de doenças cardíacas, derrame e declínio cognitivo. A palavra de ordem é moderado. A abordagem bíblica ao vinho era medicinal e intencional, não excessiva ou recreativa. Se os grãos são a base e as frutas são o remédio, então os líquidos sagrados das Escrituras são os curadores que penetram em cada célula. O azeite de oliva destaca-se como a substância curativa mencionada com mais frequência em toda a Bíblia. Em Lucas 10, versículo 34, o bom samaritano derrama azeite e vinho nas feridas de um viajante espancado. Em Tiago 5, versículo 14, os presbíteros são instruídos a ungir os enfermos com óleo. Isso não era simbólico. O azeite de oliva é remédio líquido. O azeite de oliva extra virgem contém mais de 30 compostos fenólicos que reduzem a inflamação, protegem contra doenças cardíacas, diminuem o risco de derrame e combatem o câncer. O composto principal, o óleo cantal, funciona exatamente como o ibuprofeno no corpo, reduzindo naturalmente a dor e a inflamação sem efeitos colaterais. Estudos mostraram que populações que consomem as maiores quantidades de azeite de oliva, particularmente aquelas que seguem uma dieta mediterrânea, semelhante aos padrões alimentares bíblicos, têm taxas drasticamente menores de doenças crônicas e vivem significativamente mais do que populações que consomem óleos vegetais processados. Mas a magia do azeite de oliva vai além dos seus benefícios internos. Quando aplicado topicamente, ele penetra profundamente na pele, entregando compostos curativos diretamente aos tecidos danificados. É por isso que o bom samaritano o usou em feridas. Pesquisas modernas confirmaram que o azeite de oliva acelera a cicatrização de feridas, reduz o risco de infecção e promove a regeneração tecidual. Toda vez que você consome ou aplica azeite de oliva, está usando um remédio que curou a humanidade por milhares de anos. A chave é escolher variedades extra virgem prensadas a frio, que retêm todos os seus fenóis curativos, não as versões processadas que foram despojadas de seu poder terapêutico. O mel cru é outro milagre líquido que aparece em todas as Escrituras. Provérbios 16, versículo 24, nos diz que as palavras agradáveis são como o favo de mel, doces para a alma e cura para os ossos. Mas o mel em si é o verdadeiro curador aqui. Ao contrário do açúcar processado, que alimenta doenças, o mel cru contém mais de 200 compostos bioativos, incluindo enzimas, antioxidantes, vitaminas, minerais e agentes antibacterianos. A propriedade mais notável do mel cru é sua capacidade de combater bactérias que até os antibióticos não conseguem matar. O mel de manuka, em particular, contém metilglioxal, um composto tão poderoso que pode eliminar infecções resistentes a antibióticos como a MRSA. O mel cru também contém própolis e pólen de abelha, que apoiam a função imunológica e reduzem alergias. Quando você consome uma colher de mel cru, está ingerindo enzimas vivas que auxiliam a digestão, antioxidantes, que protegem suas células e agentes antimicrobianos, que fortalecem seu sistema imunológico. É por isso que o mel nunca estraga. Ele está ocupado demais matando bactérias para permitir que alguma cresça. Mel encontrado em tumbas egípcias antigas permaneceu perfeitamente preservado por milhares de anos, um testemunho de suas propriedades curativas eternas. Agora chegamos às proteínas e sementes que completam o quebra-cabeça da nutrição bíblica.
O peixe limpo, como demonstrado quando Jesus multiplicou os pães e peixes, em Mateus 14, versículo 17, representa a fonte de proteína ideal para a saúde humana. Peixes de águas frias contêm altos níveis de ácidos graxos ômega 3, especificamente EPA e DHA, que são essenciais para a função cerebral, saúde do coração e redução da inflamação em todo o corpo. O que torna o peixe diferente dos animais terrestres é sua estrutura proteica e composição de gordura únicas. A proteína do peixe é facilmente digerível e contém todos os aminoácidos essenciais necessários para a reparação de tecidos e produção de hormônios. As gorduras ômega 3 encontradas em peixes como salmão, sardinha e cavala não podem ser produzidas pelo seu corpo e devem vir da sua dieta. Essas gorduras constroem as membranas de cada célula do seu corpo, particularmente as células cerebrais. É por isso que populações que consomem grandes quantidades de peixe têm taxas mais baixas de depressão, demência e declínio cognitivo. Seu cérebro é 60% gordura, e ele precisa do tipo certo de gordura para funcionar corretamente. A distinção bíblica entre peixes limpos e imundos também é medicamente significativa. Peixes limpos têm barbatanas e escamas, o que normalmente significa que são de águas abertas, em vez de alimentadores de fundo, que acumulam toxinas. Deus estava protegendo seu povo de mercúrio, parasitas e contaminantes ambientais milhares de anos antes de entendermos por que essas diretrizes importavam. Peixes capturados na natureza, em águas limpas, fornecem proteína pura sem os antibióticos, hormônios e cores artificiais encontrados em variedades criadas em cativeiro. Quando você escolhe o peixe à maneira bíblica, está escolhendo pureza junto com nutrição. As sementes de linhaça, mencionadas em Provérbios 31, versículo 13, como a fibra fiada pela mulher virtuosa, contém um dos compostos de equilíbrio hormonal mais poderosos da natureza. A linhaça é a fonte vegetal mais rica em lignanas, compostos que podem se ligar aos receptores de estrogênio e ajudar a regular os níveis hormonais. Para mulheres que sofrem de desequilíbrios hormonais, TPM ou sintomas da menopausa, a linhaça pode ser transformadora. Ela fornece ácidos graxos ômega 3 de base vegetal, estabiliza o açúcar no sangue, apoia a saúde digestiva e protege contra cânceres relacionados a hormônios. A chave com a linhaça é consumi-la moída em vez de inteira, pois a casca externa dura impede a absorção de nutrientes. Quando moídas na hora, as sementes de linhaça liberam seus óleos e nutrientes, fornecendo ácido alfa-linolênico, que se converte em ácidos graxos ômega 3 no corpo. Apenas 2 colheres de sopa de linhaça moída diariamente podem melhorar significativamente o equilíbrio hormonal, reduzir a inflamação e apoiar a saúde cardiovascular. Guarde a linhaça moída na geladeira para preservar seus óleos delicados e moa as sementes inteiras na hora, sempre que possível, para máxima potência. Finalmente, temos as ervas culinárias que aparecem nas Escrituras, tanto como alimento quanto como remédio. O cominho e o coentro, mencionados em Mateus 23, versículo 23, e Êxodo 16, versículo 31, são muito mais do que intensificadores de sabor. O cominho é um dos auxiliares digestivos mais poderosos conhecidos pelo homem, estimulando a produção de enzimas e melhorando a absorção de nutrientes. Ele também ajuda a regular o açúcar no sangue e demonstrou apoiar a perda de peso ao melhorar a função metabólica. Culturas antigas entendiam que o cominho tomado antes das refeições preparava o sistema digestivo para a extração ideal de nutrientes. O coentro, por outro lado, é um quelante natural, o que significa que ele se liga a metais pesados e ajuda a removê-los do corpo. Em nosso mundo moderno, cheio de toxinas ambientais, mercúrio do peixe e alumínio de várias fontes, o coentro proporciona uma desintoxicação suave que protege seu cérebro e órgãos. Tanto o cominho quanto o coentro contêm antioxidantes que combatem os radicais livres e protegem contra danos celulares. Quando Deus instruiu o uso dessas ervas, ele estava fornecendo proteção contra toxinas que nem seriam descobertas por milhares de anos. Chegamos agora àquela que é talvez a referência alimentar mais misteriosa e profunda de todas as Escrituras:
Em Apocalipse 22, lemos sobre a árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações. Embora não possamos acessar fisicamente esta árvore hoje, seu simbolismo revela algo crucial sobre a nutrição bíblica. O alimento deve curar não apenas o corpo, mas a alma e o espírito também. Em todas as Escrituras, comer nunca é apenas sobre sustento físico. É sobre comunhão, sobre conectar-se com o Criador através de sua provisão. Quando você escolhe alimentos que Deus projetou e abençoou, você não está apenas fazendo uma escolha de saúde. Você está fazendo uma escolha espiritual. Você está declarando que confia na sabedoria do seu Criador, acima do marketing das corporações de alimentos. Você está escolhendo a vida em vez da conveniência, a cura em vez do dano. O prato bíblico é notavelmente simples, porém profundamente poderoso. Deixe-me guiá-lo exatamente sobre como montar um para o café da manhã, almoço e jantar. No café da manhã, comece com uma torrada de Ezequiel coberta com abacate amassado e um fio de azeite de oliva. Adicione fatias de figos ou sementes de romã por cima. Inclua uma porção de salmão defumado selvagem. Termine com uma xícara de chá de cevada, adoçado com mel cru. Esta única refeição fornece proteína completa, gorduras saudáveis, enzimas vivas e energia sustentada por horas. Para o almoço, monte uma tigela de estilo mediterrâneo, com uma base de grãos ancestrais como farro ou cevada. Cubra com peixe grelhado, pepino, azeitonas e ervas frescas, incluindo coentro e hortelã. Tempere tudo generosamente com azeite de oliva extra virgem e suco de limão fresco. Adicione um punhado de uvas ao lado. Tempere com cominho e sal marinho. Este prato fornece ácidos graxos ômega 3, fibras, antioxidantes e compostos anti-inflamatórios que trabalham sinergicamente para curar seu corpo a nível celular. O jantar pode incluir peixe assado com uma cobertura de figo, servido com vegetais cozidos no vapor, regados com azeite de oliva e polvilhados com sementes de coentro. Inclua uma pequena porção de ensopado de lentilha e cevada, temperado com cominho. Termine sua refeição com sementes de romã frescas misturadas com mel cru. Cada ingrediente neste prato aparece nas Escrituras e foi validado pela ciência nutricional moderna como um alimento de cura. Isso não é uma dieta, é um estilo de vida enraizado na sabedoria antiga e confirmado pela ciência moderna. Cada alimento que discutimos hoje foi objeto de centenas de estudos revisados por pares que demonstram sua capacidade de prevenir, tratar e até reverter doenças crônicas. No entanto, esses alimentos foram identificados e recomendados milhares de anos antes de termos microscópios ou laboratórios. Como isso é possível? Porque o Criador sabia exatamente o que estava fazendo quando projetou nossos corpos e os alimentos para alimentá-los. A indústria alimentícia moderna nos desviou com alimentos processados, ingredientes artificiais e aditivos químicos que nossos corpos não reconhecem. O resultado é uma população que está superalimentada, mas desnutrida, consumindo milhares de calorias, enquanto passa fome a nível celular. Mas você pode escolher diferente. Você pode retornar aos alimentos que sustentaram a humanidade por milênios. Você pode comer da maneira que foi projetado para comer. Deixe-me compartilhar uma transformação real. Sarah, uma mulher de 52 anos do Texas, seguiu a dieta padrão americana por décadas. Ela lutava contra a pressão alta, diabetes, fadiga crônica e dores nas articulações. Após descobrir os princípios da nutrição bíblica, ela eliminou alimentos processados e baseou cada refeição nos alimentos que discutimos hoje. Em 3 meses, sua pressão arterial normalizou sem medicação. Seu açúcar no sangue caiu para níveis saudáveis. Sua energia voltou e suas dores nas articulações desapareceram. Seu médico chamou isso de milagroso. Sarah chamou de obediência ao design divino. Se esta mensagem ressoa com você, se você está cansado de estar doente e cansado, e se está pronto para recuperar sua saúde através da sabedoria bíblica, então quero que você tome uma atitude agora mesmo. Lembre-se, seu corpo é um templo e você é seu zelador. O que você coloca nesse templo importa. Importa para sua energia, sua longevidade, sua clareza mental
e sua capacidade de cumprir seu propósito divino. Não deixe passar mais um dia alimentando seu templo com comida porcaria quando você tem acesso à farmácia do Criador. Comece hoje. Comece com um alimento bíblico, depois adicione outro, e observe enquanto seu corpo começa a se curar da maneira que sempre deveria. O conhecimento é seu, a escolha é sua e a cura está à espera. Se esta jornada pela farmácia do Criador mudou a maneira como você vê a comida no seu prato, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Dedicamo-nos a descobrir a sabedoria e a história antigas que foram negligenciadas por tempo demais. Vamos nutrir nosso futuro juntos. O próximo tesouro de saúde e revelação será aberto em breve.